Você já se perguntou como o gráfico se movimenta? Como os preços se movimentam? Às vezes você abriu a sua corretora ou você abriu ali, um gráfico no TradingView e queria identificar como aqueles preços são desenhados. Qual é a lei que faz o preço subir ou descer no mercado financeiro de qualquer ativo? Você já ficou nessa dúvida? Se você já ficou, então fica nesse vídeo que eu vou descomplicar isso para você de uma forma simples e clara. E a partir desse conhecimento que vai explodir a sua mente, você vai conseguir identificar entradas e saídas no mercado financeiro, quando você deve fazer posições compradas e quando você deve fazer posições vendidas no mercado, tá beleza? Já clica aqui e se inscreve no canal aqui embaixo, deixe seu joinha para que esse vídeo seja recomendado para pessoas que também precisam aprender isso para ter uma virada no mercado financeiro, beleza? Vem comigo que eu vou te explicar isso de forma clara. Fala galera, meu nome é Gulliver, eu opero no mercado financeiro há mais de 4 anos e você já deve ter ficado na dúvida de como o mercado se movimenta, o que faz os preços tanto subirem quanto caírem no mercado financeiro. E para você entender isso, primeiro eu preciso te explicar uma lei que é essencial se você opera no mercado financeiro, que talvez você não conheça, e o nome dessa lei é a lei da oferta e da demanda. Então a lei da oferta e demanda é aquilo que rege a movimentação dos preços, tá galera? E para você entender isso, eu vou explicar de uma forma descomplicada usando um exemplo aqui. Imagine que na sua cidade vai ter um show e os produtores desse show não sabem como precificar ainda o valor do seu ingresso. Então eles fazem toda a estrutura e com base na estrutura e nos gastos, nos custos para fazer aquele show, eles colocam o ingresso a R$50. Porém, eles estão ofertando a R$50 esse ingresso ao público e o público comprou muitos ingressos. Muito rapidamente esses ingressos foram esgotados, tá? Do primeiro lote. Então é nesse momento que os produtores entenderam que ofertaram muito barato. Então, com base nessa oferta muito barata, criou-se uma demanda de compra. E é essa demanda que vai fazer o preço subir desses ingressos. Então, para você entender, esses ingressos que custavam R$50, eles venderam de forma absurda. Muito rápido, muito rápido. As vendas explodiram rapidamente. Então, agora no segundo lote, eles decidem colocar o preço, que seria de 50 para 80, eles colocam com essa demanda de compra, elevaram os preços do segundo lote para R$120. E é isso também que acontece no mercado financeiro. Quando nós temos um ativo, uma ação, imagine que ela está sendo ofertada a R$10. Você entra no gráfico agora e você quer fazer uma operação. Nesse momento, surge uma notícia que essa empresa está crescendo absurdamente e com uma notícia de lucros altos, esse preço ofertado a R$10, ele é muito barato para aquela empresa com base na notícia que saiu ou com base no crescimento daquela empresa, daquela ação. Então, rapidamente surge uma demanda, isso mesmo, uma demanda de compra no mercado. E as pessoas vão comprando a R$10, ao ponto de que ela chegue a 12, ao ponto de que ela chegue a R$15, ao ponto de que ela chegue a R$20. Então, é essa demanda que faz o preço subir. Então, agora que essas ações que valiam R$10 cada uma estão valendo 20, os investidores conseguiram entender que o preço está coerente com a realidade. Então o preço fica ali na casa dos R$20. Agora imagine comigo, depois de certos meses, surge uma notícia de que o CEO, o dono dessa empresa, está indo à falência. Rapidamente, aqueles que compraram e têm ações a R$20 e são donos dessas ações, identificam, começam a entender que o mercado vai cair e eles começam a ofertar aquelas ações a R$20. Então, rapidamente, começam a ofertar porque vê o preço despencando. Aquela ação que valia R$20 passa a ser um preço caro e começam a ofertar o preço cada vez mais barato e aquela ação vai se desvalorizando e desvalorizando e desvalorizando ao ponto de chegar a um preço que condiz com a realidade daquela empresa, daquela ação e daquele ativo, ou moeda ou criptomoeda, seja lá qual ativo que você vai analisar, tá? Essa lei de oferta e demanda vale para qualquer ativo do mercado financeiro. Para te mostrar isso de forma mais descomplicada, eu vou também trazer para o gráfico aqui e também com algumas ferramentas nós conseguimos identificar pontos de oferta e de demanda, isso mesmo. E aí te explicando aqui no gráfico, você vai conseguir entender isso de uma vez por todas, tá? Então vem cá pro gráfico, eu vou mostrar para você como funciona essa lei de oferta e demanda na prática, utilizando ferramentas simples do mercado financeiro, tá beleza, galera? Vamos lá, nós estamos aqui no gráfico do euro-dólar e eu vou explicar para você
como que funciona, tá? De forma descomplicada as regiões e o que faz o preço se movimentar até elas. Então nós vamos chamar algumas regiões aqui de ofertas e regiões de demanda, tá beleza, galera? Nós conseguimos identificar, tá? Vou puxar aqui um pouco mais o zoom aqui no gráfico para a gente conseguir ler com mais clareza, tá beleza, galera? Nós estamos vendo o preço aqui caminhando, e quando ele chega nessa determinada região aqui, ó, nessa região, galera, nós conseguimos entender que o mercado ele começa a ter uma subida repentina, né? Significa que os investidores que fizeram o preço vir até aqui identificaram que aqui o preço estava barato demais e o preço não poderia cair mais. Poderia cair mais porque ele chegou a um ponto muito baixo. Ele não poderia ter mais nenhuma queda. E é aqui que começa uma demanda eufórica por esse ativo, onde os investidores começam a entender que está sendo ofertado a um preço muito barato esse ativo. A partir deste ponto, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas comprando esse ativo, fazendo esse preço subir, tá? Então, galera, aqui nós temos uma região de suporte, porque o preço chegou até aqui e não conseguiu descer mais. Essa aqui é a região de suporte. Eu falei que eu não estou ensinando região de suporte e resistência aqui, e você vai entender isso. Preste atenção, essa aula não é uma aula de suporte e de resistência, tá beleza, galera? Essa aula é uma aula de regiões de oferta e de demanda. Preste atenção. Porém, quando o mercado chegou aqui nesse ponto, galera, nós identificamos que o preço começou a descer muito rapidamente. E nós identificamos essa área aqui em cima com essa linha, com esse traçamento de uma resistência. Então, galera, quando o mercado chegou nesse ponto, ele começou a despencar, ele começou a cair. Mas, Gulliver, você está me mostrando aqui um suporte e aqui em cima você está me mostrando uma resistência. Eu já sei o que é isso. Sim, você já sabe o que é isso, mas você agora está aprendendo o que é uma região, que é o que eu vou te mostrar. Quando o preço vem descendo e toca aqui nesse suporte, ele tocou aqui devido a uma grande oferta que teve no mercado. E muitas pessoas não entendem e acham que essa região aqui é uma região de oferta, quando na verdade, o que na verdade aconteceu é que a oferta grande fez o preço chegar nessa região. Essa região, então, as pessoas entendem que o preço, por estar caindo, está em um momento de oferta, mas na verdade, quando ele encontra essa resistência e ele começa a subir, a partir do momento em que ele começa a subir, cria-se então uma região de demanda no mercado, tá, galera? Toda essa região aqui foi uma região de demanda, tá beleza? E é isso que eu quero que você entenda. Toda resistência foi criada por causa de uma região de demanda. E quando o preço chegou aqui nessa região, o preço começou a cair. Neste ponto foi criado uma região de oferta. Isso mesmo, tudo isso aqui é uma região de oferta. E é o pulo do gato você entender que toda resistência, que é o que está aqui em cima, onde o preço não consegue subir além, foi criado por uma demanda. Galera, isso faz toda a diferença. A diferença faz e está em você identificar que toda resistência, para ela ser criada, precisa ter uma demanda no mercado. E todo suporte, para ser criado, precisa existir uma oferta de mercado. Então, quando isso fica claro para você, você consegue identificar padrões de força de direção de preço. E é aí onde você faz as suas entradas. Eu sei que muitos já operam no mercado e têm o conhecimento, mas muitas pessoas ainda perdem dinheiro por querer operar infringindo essa lei de oferta e demanda, né? Então, quando nós estivermos numa região, né, aqui ó, como essa, região de demanda, nós precisamos entender, galera, que o preço está em uma demanda, está em uma crescente constante e nós precisamos operar
comprados no mercado, tá? Isso é essencial, eu já falei isso 1 milhão de vezes, você já deve ter ouvido isso, mas eu preciso tocar nesse ponto com você. Se você operar nessa região aqui, tá? Ó, vou até arrastar essa região aqui para cá, para que você consiga entender isso. Se você tentar operar nessa região aqui de demanda, né? Após o preço trocar um suporte, ele começa a subir, ele está em uma direção de alta e ele vai buscar uma resistência provavelmente. E se você começar a operar nessa região, fazer operações de venda, muito provavelmente você vai ter uma taxa de assertividade ruim, tá, galera? Muito ruim, tá? Porque o que muitas pessoas fazem é chegar nesse ponto aqui, galera, ó, aonde? Vou até abaixar aqui para vocês identificarem, tá? Vou até puxar aqui, ó, bem pertinho para vocês entenderem o que eu quero falar. O que as pessoas fazem é, muitas das vezes, elas até compram aqui, ó, no suporte, porque é claro, né? É lei a gente fazer isso, a gente tem que comprar em áreas de suporte e vender em áreas de resistência. Mas o que muitas pessoas fazem é comprar aqui nessa região, próxima do suporte, e elas finalizarem a sua operação. E no decorrer do tempo, o preço ainda não atingiu o pico máximo da demanda. E as pessoas agora acreditam que o mercado vai cair e começam a fazer entradas de venda no mercado. E galera, é o seguinte, o preço ele não se movimenta de forma linear. Ele vai fazer pequenas correções. Mas o que é o diferencial num trader que consegue operar com consistência é, ainda que o preço esteja em alta e ele faça correções, né? Você não vai entrar vendido nessas correções. É muito perigoso, porque neste momento que se foi criado aqui nessa região uma demanda no mercado, o preço está muito mais sujeito a subidas repentinas do que caídas repentinas. Então você precisa tomar muito, mas muito cuidado na hora de você operar, tá? Você não pode operar. Vou falar aqui, isso vai virar regrinha. Não opere, tá? Você pode escrever isso aí num panfletinho, num adesivo e colocar aí perto do seu setup para você nunca mais fazer isso. Não opere em uma demanda contra o mercado. Não opere. Quando o mercado estiver subindo, não opere venda. Quando o mercado estiver descendo, não opere compra, galera. Então, a partir do momento que vocês identificam a resistência, façam as suas operações ali na região da resistência. Quando vocês identificam o suporte, façam suas operações na região de suporte. Mas, após o preço começar a se movimentar, após uma demanda ou oferta for criada, não opere contra ela. Não opere contra a tendência. E é isso que é o fator principal que faz com que traders quebrem a banca. Traders operando contra uma tendência, contra uma direção forte de preço. Então, galera, você precisa entender isso. Se você operar na região de demanda a favor dela, você será mais assertivo. E se você operar numa região de oferta a favor da oferta, você também será mais assertivo. Mas a partir do momento que você começa a operar contra uma demanda, esperando que o preço caia, você tem aí um risco de colocar todo o seu capital no lixo, tá? Jogar fora, queimar todo o seu dinheiro. E se você também está pensando em comprar em uma região de oferta, você também está sujeito a colocar todo o seu capital em risco por bobeira. Regrinha básica do mercado financeiro, galera. Você não luta contra uma tendência, você fortalece ela. E se você lutar contra isso, você vai se dar mal. Talvez você não se dê mal no curto prazo, mas no médio prazo você não vai conseguir ser consistente lutando contra demandas e lutando contra ofertas, tá? Então, galera, isso é essencial. E eu queria explicar isso para vocês porque eu já vi muitas pessoas explicando sobre preço, mas poucas pessoas explicaram com clareza como funciona a movimentação do mercado. É uma das coisas mais essenciais, é você entender o que está acontecendo neste exato momento. O que as pessoas estão fazendo neste exato momento que eu também preciso fazer. A ideia do mercado não é você lutar contra regiões de oferta e de demanda, contra a tendência de alta ou contra a tendência de baixa, e sim você fortalecer essa tendência, e sim você ir de acordo, você andar
na mão dessa tendência. Dessa forma você vai conseguir ser mais assertivo no mercado financeiro, seja lá em qualquer ativo que você for operar, tá? Isso serve para cripto, serve para ações, serve para opções binárias, isso serve para forex, isso serve para qualquer mercado. Não lute contra uma demanda e nem contra uma oferta. Vá a favor dela. Seguinte, galera, se esse conteúdo aqui foi muito bom para você e te ajudou, eu peço que você se inscreva no canal e dê o seu joinha nesse vídeo. Isso vai ser muito importante para mim. Eu vou estar soltando cada vez mais conteúdo aqui, ensinando a vocês a operar no mercado financeiro, com dicas, com aulas, com lives operacionais, para que a gente consiga crescer junto, tá? Deixa aqui no comentário seu feedback, o que você achou dessa aula e sugestiona aí pra gente o que mais vocês querem aprender e sobre o que eu devo fazer vídeos aqui no canal pra vocês, tá beleza, galera? Tamo junto, fui e valeu!